Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí sim, Bia, já tá de bicho já, ó. Eu já tô treinando pro trote já. Aí sim, ó. Tá vendo? Aí sim. Bom, galera, Física 3 aí, aula 23. Introdução ao estudo das ondas sonoras. A gente vai falar de ondas aí. Bom, quando a gente fala em ondas, né, existem dois tipos de ondas. As ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Oi, Ana. Então, é que eu tô fazendo um cursinho online, né? E Aham. aí ele já está um pouco avançado na ondulatória e tal. Só que aí eu fiquei um pouco confusa do que vem a ser a equação fundamental. A equação fundamental é tipo o V, o lambda, V igual ao lambda vezes a frequência, é isso? A equação fundamental? Espera, ele travou no celular aqui. A velocidade da onda é o comprimento vezes a frequência. Aonde a frequência é 1 sobre o período. Então, por que fala, né? A gente fala equação fundamental. Porque eu posso trocar ela por isso aqui, ó. Comprimento vezes 1 sobre t. 1 sobre o período. Ou o comprimento dividido pelo período. Que eu vou multiplicar o comprimento lambda aqui vezes 1, né? Vai dar lambda sobre t, tá? Então, essa aqui serve para calcular a velocidade. A velocidade de propagação, tá? Então, toda vez que a gente for calcular a velocidade de propagação aí, a gente vai estar trabalhando com ela, tá? Se eu não me engano, acho que está na próxima aula aqui. Deixa eu ver. Está na 24 que fala dela. Não. Não, é na Mas beleza, 26. É na 26, é na 26. Na 26 que a gente retoma ela, tá? É que eu fiquei realmente em dúvida, tipo, o que que é equação fundamental, se eu tava estudando errado, Não, alguma coisa assim. Eu até ia falar com você ontem, mas não tudo é. bem. Então, toda vez que a gente, né, estiver falando de ondulatória, né, o, as formas, né, todas as formas, todas não, né, mas as formas que são mais usadas são da velocidade, né, que é comprimento vezes frequência, que é a fundamental, que é a principal que a gente vai usar aí. E aí, é que eu falo, a gente tem que voltar só um pouquinho, em cinemática, lá no começo. Que quando eu falo em velocidade é a distância vezes o tempo. Tá? Distância seria o comprimento dessa onda. Tá? O comprimento dessa onda. Então, se a gente lembrar lá de cinemática, o comprimento dessa onda é a distância. E a frequência, o que é a frequência? Frequência nada mais é do que 1 sobre o período. Então, por isso que eu falei, a gente pode trocar a velocidade 1 sobre o período ou comprimento sobre o período. Determina para mim a minha velocidade. E aí tem as outras formas, né? A gente até viu lá quando está numa corda, né? Que aí tem a raiz quadrada de
força vezes a densidade da onda, vezes a densidade dividido pela densidade da corda nessa onda, tá? Então, aí é que pode variar, mas tudo vai partir disso aqui, tá? E aí lembra que o comprimento é a distância entre duas cristas ou dois vales, tá? A gente tem que lembrar essas situações. Mas enfim, a gente vai falar um Beleza, pouquinho obrigada. de nada, um pouquinho, retomar um pouquinho disso aqui ainda, né? Então, existem dois tipos de onda, né? As ondas sonoras, que são ondas mecânicas, e as ondas eletromagnéticas, que é a luz, né? Então, dois exemplos claros aí. As ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um meio para se propagar. Elas não se propagam em qualquer lugar. Elas precisam de um meio para se propagar, elas não se propagam no vácuo. Já as ondas eletromagnéticas, sim, essas se propagam no vácuo. Então, a gente recebe a luz do Sol, a gente recebe o calor do Sol, mas a gente não consegue receber o som que é propagado lá no Sol, né? Então, agora no Sol está havendo aí milhões de explosões, mas essas explosões a gente não consegue ouvir, tá? Por quê? Porque para ouvir a gente precisa de um meio material, seja o ar, seja a água, seja um pedaço de madeira. Eu preciso de alguma coisa vibrando, tá? Eu preciso de algo vibrando, algo que se movimente para produzir uma onda sonora, tá? As ondas sonoras no ar, tá? As ondas sonoras no ar, elas viajam aproximadamente a 340 metros por segundo, tá? Então essa é a velocidade de propagação do som. Então o som, ele viaja uma velocidade aproximadamente aí de 340 metros por segundo. Então a cada um segundo o som chega a 340 metros de distância. Na água, na água, essa velocidade é maior, tá? Essa velocidade se torna maior. Por essa velocidade se tornar maior, a gente não consegue ouvir, né? A gente não consegue compreender. Na madeira, num pedaço de ferro, num pedaço em algo sólido, essa velocidade vai ser maior ainda. Então lembre sempre dessa situação. Quanto mais rígido for o meio, maior vai ser a velocidade de propagação do som. Tá? Quanto mais rígido, quanto mais duro for o meio, maior a sua velocidade de propagação no som lá. Tá? Então, por isso que a gente, quando está dentro d'água, você consegue ouvir sons, né? Você não consegue entender, compreender o que as pessoas falam, né? Nem som que se propaga lá dentro d'água, porque a velocidade dele se torna maior. E aí, como a velocidade dele se torna maior, como a velocidade dele se torna maior, e a velocidade é diretamente proporcional à frequência, né? A velocidade é diretamente proporcional à frequência e ao comprimento. Se a velocidade do som, de propagação do som dentro da água é maior, o que significa que essa frequência é maior. Essa frequência sendo maior, a velocidade se torna maior. Lembrando que a gente consegue ouvir de 20 a 20 mil hertz, tá? A gente consegue ouvir de 20 a 20 mil hertz. Então, às vezes a frequência se torna muito grande e a gente não consegue ouvir. O ouvido humano não consegue captar essa frequência aí. Bom, então, as partículas, né, de ar, né, falar do ar, que é o mais comum e a gente consegue observar aí. Então, quando a gente fala numa onda sonora, essas partículas de ar, né,
elas vão sofrer compressão, tá? Elas vão sofrer uma compressão. O que vai ser essa compressão? Tá? Elas vão se juntar. Então, imagine um alto-falante. Tem um alto-falante aqui, tá? E aí esse alto-falante ele vai vibrar, ele vai ficar batendo lá para produzir uma vibração no ar que está em volta dele. E aí esse ar que está aqui, bem na, na saída, bem grudado com o alto-falante, ele vai sofrer uma compressão. Por quê? Porque ele vai ser empurrado nessa outra camada de ar que está aqui, que vai deixar um espaço. Ela vai ter um espaço maior. E essa outra camada de ar que está sendo empurrada nessa, ela vai empurrar da frente. Então ele volta a sofrer uma compressão aqui. E vai empurrar da frente. Que vai ter um espaço maior. Tá? Então isso, nesse pedacinho aqui, ela sofre a compressão. Tá? O que é essa compressão? Ela sendo comprimida, tá? Ela está sendo apertada. Então tem vindo. Imagine você, 7 horas da manhã, na estação Itaquera, para o metrô e as pessoas vão entrar. Você vai ser comprimido, vão vir várias pessoas atrás de você tentando te empurrar na porta para você entrar. É a mesma coisa que está acontecendo com o som aqui, nessa primeira parte. É a compressão, tá? Então, essa compressão é a, o ar, essas ondas que estão vindo de trás e apertando ele. Aí você entrou. Na hora que você entrou no metrô, opa, teve um espaço. Na hora que teve um espaço aqui, tá? A gente chama de rarefação. Rarefação. É quando você tem aquele espaço. Aí as pessoas sentaram, opa, deu um espaço. Quando chega na próxima estação, entra mais gente. Volta a ter compressão. E aí na outra estação, desce uma galera. Volta a ter rarefação. Tá? Então, o som, né, ele vai formando essas ondas, e essas ondas aí, né, elas vão... Beleza, Daniel. Elas vão se propagando, né, de maneira progressiva. Então, em alguns momentos, a progressão, outras, rarefação. E aí volta. Compressão, rarefação, sempre assim, tá? Todas as partículas, seja de uma madeira ou de ar, né, que vão transmitir essa oscilação aí, elas sempre vão se propagar aí, né, na vertical, na horizontal. O som, o som, o som, diferente da luz, ele consegue desviar. Ou seja, ele consegue fazer curva. A luz não consegue fazer curva. A luz sempre se propaga em linha reta. O som não, o som ele consegue desviar. Então, por exemplo, eu estou aqui no quarto, né, dando aula para vocês, vocês estão me ouvindo. E aí passa lá na rua, eu estou no último cômodo aqui da minha casa, quase 30 metros da rua, mas aí passa lá na rua o carro do ovo. Tá? Na hora que ele passar lá na rua, né, com o seu alto-falante, eu consigo ouvir aqui dentro do quarto. Mesmo com a janela fechada, a porta fechada, eu consigo ouvir. Tá? Por quê? Porque esse som, ele desviou, ele fez curva. Então, tinha um obstáculo aqui, a luz vem, bate e reflete. A luz não consegue atravessar. Agora, o som, ele consegue desviar.
e chegar no outro lado. Por quê? Porque ele é a oscilação do ar. Então, essa oscilação ela vai batendo em todas as partículas de ar que estão em volta aqui e vai fazendo esse ar vibrar, tá? Então, o som, diferente da luz, ele consegue fazer essa curva, ele consegue ter esse desvio, tá? E como que a gente, né, classifica, né, os sons, como que a gente, né, entende o som? Então, por exemplo, às vezes você está assistindo TV aí, com seu pai, sua mãe, sua avó, namorado, enfim. E a TV, você não está conseguindo ouvir, né? Aí você fala assim, o som está muito baixo. Esse som é muito baixo. Aumenta esse som aí, tá? Errado, 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 fisicamente falando, está, né? Mas no senso comum, a gente, né, considera isso sendo certo. Quando eu falo abaixa esse som, ou aumenta esse som, eu estou me referindo a um som mais alto, uma altura do som maior ou menor, eu estou me referindo à sua frequência, tá? A frequência, aí sim eu vou mexer, eu vou aumentar essa frequência, tá? Uma frequência mais alta ou uma frequência mais baixa. Até alguns instrumentos musicais, né? Até alguns instrumentos musicais, eles utilizam essa ideia de baixo, né? Um exemplo maior é o contrabaixo. Não sei se alguém toca aqui contrabaixo ou simplesmente o baixo, né? Ele tem esse nome, ele recebe esse nome justamente pela frequência emitida por ele, tá? Essa frequência emitida por ele aí é uma frequência mais baixa, né? Ele tem uma frequência que chega ali perto dos 200, 500 Hz em algumas notas. Já outros instrumentos, né, emitem frequências mais altas, né? Então, quando eu falo em alto e baixo, eu estou me referindo à frequência, tá? Uma frequência alta, né, é um som agudo, ou, se você preferir, a MC Melody, o falsete dela, muito agudo. E uma frequência baixa é um som grave. É o MC Catra, tá? Então, quanto mais alta a frequência, mais agudo é o som, tá? Quanto mais alta a frequência, quanto maior a frequência, mais agudo é o som, mais fino é o som. Quanto mais baixa a frequência, mais grave é o som. Então, por isso o contrabaixo, né? Quem toca aí sabe que o som do contrabaixo é bem mais grave, tá? Som bem mais grave, por isso o contrabaixo. Não. Quando a gente fala no volume, né? No volume de um som, no volume da TV, no volume do rádio aí, a gente está se referindo à intensidade. A intensidade desse som, tá? A intensidade que vai determinar para mim, né, esse volume. Então, a frequência é sempre em hertz,
A frequência vai dar para mim se o som é grave ou agudo. Tá? Som grave ou um som agudo. A intensidade vai determinar esse volume, essa amplitude do som, que ela é dada em decibéis. Tá? Ela é dada em decibéis. E aí, né, tem os fones de ouvido, e quando você coloca aí no celular, né, as primeiras vezes que você troca de celular, você compra um celular, você coloca tá no fone de ouvido e você vai aumentar o volume, né? Quando você aumenta o volume, você aumenta a intensidade lá, né? Em alguns celulares tem tipo uma barrinha assim, aí quando chega numa determinada parte aqui, eles até colocam o restante da barrinha vermelha. Colocam o restante aqui vermelho. E colocam um aviso que se você aumentar o volume, se você aumentar o volume, o que vai acontecer? Você pode ter problemas auditivos. E mesmo assim você pega e aumenta. Porque ninguém manda em você. Não é o celular que vai mandar. Então você pega e aumenta. Você faz o quê? Você aumenta o nível de decibéis. Tá? Então, o nível de decibéis, tá? Ele varia muito, né? A gente pega aí de 70 decibéis, que é o da rua. Não falo nem com trânsito, né? Provavelmente agora aí na casa de vocês, você vai escutar um barulho na rua, um carro passando, né? Às vezes algumas pessoas conversando, depende de onde você está na sua casa, você consegue, né, ouvir algumas situações. Então isso aí é 70 decibéis, é um barulho ok. Um barulho que já é bem alto, né? Já incomoda, 90 decibéis. O aspirador de pó. Tá? O aspirador de pó, 90 decibéis. Já é um barulho que incomoda, né? Bastante. 100 decibéis, tá? Uma baladinha, né? Uma balada. Já. Nossa! 120 decibéis, ó. 100 é uma balada. 120, 20 decibéis a mais, já é um trio elétrico. 130, 140 decibéis já é a turbina de um avião, tá? A jato. Tô falando um avião comercial, tô falando a turbina de um avião a jato, daqueles supersônicos, aquele que passa dos 340 metros por segundo, que é muito barulhento. Aí sim, Rengo, 18, parabéns, hein, mano? Então, ó, 140 decibéis é um barulho muito, 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 muito alto, tá? É um som que provavelmente vai machucar o seu ouvido, né? Então, né, lembrar como que funciona o ouvido, né? Para a gente ouvir, para compreender o som, o que que acontece? Então, tem a fonte que está propagando esse som, eu aqui falando, né? O microfone capta isso e manda aí para os fones de ouvido, para o alto-falante aí do computador, do celular de vocês, tá? Então, essa vibração passa para o ar chega no seu ouvido, né? E passa pelo canal e a primeira parte que ele toca é o tímpano. Ele encosta no tímpano, que o tímpano seria uma membrana, né? Seria uma pele, uma película, né? Bate no tímpano, o tímpano vibra, tá? O tímpano vibra
E essa vibração do tímpano, né, vibrando, como se fosse um instrumento musical, né, um surdo, uma bateria, um repique, o pessoal bate lá, o tímpano vai vibrar, como se fosse isso, passa essa vibração para o martelo e para a bigorna, que são dois ossinhos, tá? Esses ossinhos, eles vão vibrar também, e eles vão ampliar essa vibração, que passa para o estribo, tá? Então, martelo, bigorna, bigorna, estribo, né? Nessa sequência aí. Que aí esse estribo, né, vai passar para cóclea. O que que é a cóclea? A cóclea é como se fosse uma bexiga cheia d'água, tá? Aí essa bexiga aí, essa cóclea, essa bexiga cheia d'água, vai vibrar, que o ossinho aí, o estribo vai ficar batendo nela, a cóclea vai vibrar, a cóclea vai vibrar, e essa vibração será captada pelo nervo auditivo e vão emitir sinais elétricos para o cérebro, e o cérebro vai transformar essa vibração, esses sinais em som, e você vai compreender esse som. Então, tudo assim, bem rápido, né? Então, a vibração sai do alto-falante, do fone de ouvido, da pessoa, essa vibração passa pelo ouvido externo, né? Orelha, tal, entra no canal, bate lá no tímpano, tímpano, martelo, bigorna, bigorna, estribo, estribo, cóclea, cóclea, nervo, nervo, cérebro, e você entende. Assim, muito rápido, tá? E aí, o que que acontece? Para você conseguir entender tudo isso, né? Você conseguir ouvir, o som ele tem que ter um intervalo de tempo, tá? Ele tem que ter um intervalo de tempo. De 0,1 segundo, tá? 1 décimo de segundo. Por que que ele tem que ter esse intervalo de pelo menos 1 décimo de segundo? Para que você consiga compreender. Seria o tempo necessário, né, para você ouvir duas coisas, né? Quando a gente tem várias pessoas juntas aí, né, todos começam a falar de uma vez só, e aí você acaba não entendendo absolutamente nada, né? Não compreende por nenhuma, né? E aí você, não, peraí, um de cada vez, fala que eu vou conseguir entender. Por quê? Porque as ondas elas estão sobrepondo uma à outra, você está recebendo ondas ali em intervalos diferentes, né? Às vezes em intervalos menores que 0,1 segundo, tá? E aí esse intervalo vai fazer com que você não consiga compreender, tá? Então, existe também esse tempo mínimo aí para que a gente possa compreender, a gente possa ouvir um som, né? Como eu falei aí, os sons eles que a gente consegue ouvir, ele varia de 20 a 20 mil hertz. Isso aqui é o que o ser humano consegue ouvir. Menores que 20, tá? São os infrassons. E maiores que 20 são ultrassom. Tá? São os ultrassom. Então, professor, uma mulher grávida, uma pessoa que tem pedra no rim, ela tá, né, vai lá fazer exame, ela vai fazer um ultrassom. Tem a ver com isso? Tem. É uma frequência maior que 20 mil hertz. É uma frequência muito grande, né? É uma frequência que a gente, como ser humano, não consegue ouvir, tá? Então, essas frequências maiores que 20 mil hertz são os ultrassons, tá? Em casa, né, nas duas últimas gravidez da minha esposa, tanto da do Diego quanto da Helena, ela fez o primeiro ultrassom,
né? Que é para confirmar mesmo a gravidez, para ver se realmente está grávida. E aí depois, com 3 meses, né? Por volta aí da 15ª semana de gravidez, ela fez mais um, que é o exame morfológico, que é para ver se a criança tem alguma patologia, algum problema, alguma síndrome, né? E às vezes, né, eles fazem esse exame para translucência nucal, né? A espessura do. Então, Elo, geralmente os médicos eles pedem para fazer uma vez só, né? Que é só para confirmar, que nem síndrome de Down. Pela espessura do osso e pelo tamanho do formato, né, do nariz da criança, eles conseguem saber se a criança ela vai desenvolver síndrome de Down, né? Mas esse aí, o problema, né? O problema não. A finalidade não é essa, é saber se todos os vasos sanguíneos do coração, do pulmão, né, se o intestino, né, tá dentro da criança, que às vezes tem algumas crianças que começam a se desenvolver, o intestino fica para fora, né, às vezes os vasos sanguíneos do coração, as artérias, elas não se fecham. Então, faz esse exame para saber isso, que é tipo, já para preparar, né, assim, vai nascer tal dia, então já marca a cirurgia, já prepara o centro cirúrgico para fazer uma coisa só. Então, minha esposa, ela fez esses dois só. Ela não fez mais, né? Tem um estudo publicado na USP que fala que a grande quantidade de exames ultrassonografias que são feitos, né, acabam desenvolvendo algumas situações nas crianças, né? O grande número de crianças que escrevem com a mão esquerda, né? Eles fazem uma alusão ao grande número de ultrassonografia. Por quê? Galera, imagine a frequência, né? Uma frequência muito grande. Então, essa frequência que está sendo emitida ali, ela atravessa a camada de pele, a camada de gordura, camada de músculo, o útero, o líquido amniótico, bate lá na criança e volta. E atravessa tudo isso de novo para o aparelho captar essa frequência e formar a imagem. Então ele atravessa tudo. Imagina atravessando um monte de barreira. Então imagine a frequência que é. Bate lá e volta, né? Às vezes as mulheres vão fazer ultrassonografia, principalmente quando está grávida, aí o médico fala assim, nossa, olha como seu filho, sua filha, ele é esperto, olha como ele pula, olha como ele roda lá dentro da barriga, olha como ele se move, ele está feliz. Galera, ele não está feliz, ele está sendo incomodado. Tem uma puta de uma frequência batendo nele, no ouvido, e a gente não consegue captar. Mas essa frequência, ela vai perdendo força. Então, é um barulho que vai incomodar ele, né? Incomoda ele, e aí ele está se movendo. Ele está, às vezes, né? Algumas ultrassonografias, né? Tem as fotos, você vê que a criança está com a mão no ouvido. Ele está fazendo gracinha. Porra nenhuma. Ele está sendo incomodado por aquilo. Né? Então, não que não é para fazer, não, você tem que fazer, principalmente esse morfológico e para confirmar a gravidez. Mas mais que isso não é necessário, né? Já ouvi casos de mulher aí que cada 15 dias Bia, nem dentro da barriga. A mãe já te começa a perturbar, entendeu? Começa a perturbar de bebê. Então, assim, né? Que mãe que vai a cada 15 dias lá fazer para ver se tá tudo bem, né? Não há necessidade, galera. Não há necessidade, né? Você fez o primeiro, confirmou, fez esse morfológico, tá tudo ok? Meu, provavelmente no morfológico já se tem, né, as genitais ali formadas. Vai ser um menino ou uma menina, né? Mas que isso não é necessário. Então, não é que define, mas esse estudo, né, da USP, eu esqueci o nome da mulher que publicou, né? Eu sei que tem até a Letícia não, a Jéssica foi
a parteira da minha filha, fez o parto da minha filha, ela ajudou nesse estudo, né? Eu não lembro o nome da mulher que publicou, mas que ele, né, liga ao certo número de canhotos de crianças, né, que escrevem com o braço esquerdo, com a mão esquerda, com o excesso de ultrassons que foram feitos pelas mães, né? Então, você lê o estudo, né? É bem interessante. É que fala que vai bater no cérebro da criança e vai desenvolver o lado, né? Um espaço que não seria desenvolvido. E aí você, tipo, acaba, né? Retardando, né? O desenvolvimento do outro lado. Então, ele ia escrever com o braço direito, mas é tipo, você retardou aquilo, aí desenvolveu o lado esquerdo, né? Para escrever com a mão esquerda. Então, são situações que acontecem, né? Por isso que eu sou meio que contra fazer em excesso. Tem que fazer? Tem, mas nada em excesso. Bom, aí falar um pouquinho do timbre, né? O que é o timbre? O timbre é a cor, é o formato da onda. É o que caracteriza duas ondas. Então, por exemplo, você tem aí uma orquestra, né? Você tem uma orquestra, onde você tem uma orquestra, uma infinidade de instrumentos aí, né? Violino, violoncelo, trompete, trombone, porra, vários instrumentos lá. Do mesmo jeito que você tem numa banda de rock, num grupo de pagode, você também tem ali uma infinidade de instrumentos, vários instrumentos diferentes. Durante uma música, se essa música for harmônica, né? Todo mundo tiver ok, todos os instrumentos devem tocar a mesma nota musical. Todos ali devem estar na mesma nota. Então, agora é Ré, depois Dó, aí Ré sustenido, enfim, vão ter várias notas ali. Então, se tá tudo bem ensaiadinho, se tá um som harmônico, o que acontece? Todo mundo tem a mesma nota. A nota musical, tá? A nota musical nada mais é do que a frequência. Tá? Nada mais é do que a frequência. Então, a frequência, tá? Tem que ser a mesma. Então, todo mundo vai tocar em 500 Hz, aí depois toca 700 Hz, aí depois 480 Hz, depois 1000 Hz. Imagine, né, a folha lá deles, né, dos músicos, com esse monte de número, né? Aí não ia rolar. Por isso tem aquelas notazinhas lá, né? Sei lá, eu não sei nem desenhar aquilo lá. Que cada um desenho daquele, né? Aquelas partituras, cada desenho é uma nota. Cada nota é uma frequência, né? Então, num som harmônico, todo mundo tem a mesma frequência, todo mundo está tocando, cantando na mesma frequência. Mas o que acontece? Você consegue distinguir o som de um violino de um som de um tambor aí, né? Você consegue diferenciar, mesmo tocando na mesma nota. Por que você consegue diferenciar? Por conta do timbre, tá? O timbre é o formato da onda, tá? Então, vamos supor que uma onda, um instrumento, ele tem uma onda assim, uma determinada frequência. Outro vai ter uma onda assim, o outro uma onda assim.
eles têm a mesma frequência. Tá? Eles têm a mesma frequência, mesmo comprimento, só que o formato dessa onda é diferente. Tá? Isso é o timbre. Então, pessoas, né, falando, às vezes você escuta a voz, você fala, ah, é fulano que está aí. Ah, não, ciclano está aí no portão. Tá? Então, o que que acontece? Você conhece por conta do timbre. Tá? É o timbre da voz dessa pessoa, é o formato dessa onda que vai fazer você diferenciar quem é que está aí, qual é o instrumento que está sendo tocado. Às vezes a buzina de um carro, você escuta a buzina, você fala, ah, fulano chegou. Ah, meu pai chegou, minha mãe chegou, meu tio, meu namorado chegou, minha namorada chegou. Enfim, às vezes você consegue distinguir pela buzina, pelo tom de voz, tá? Isso é o timbre, tá? Então, cada pessoa tem um timbre. E aí o pessoal tenta imitar um ao outro aí, o que que eles fazem? Eles tentam chegar, né, nesse timbre aí, para que fique o mais parecido possível. Então vamos aí, nos exercícios aí, galera. O primeiro fala assim: um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à sua mãe a situação, observada com certa regularidade. Em determinados momentos, apresentava um tom de voz fina, e em outros momentos, um tom de voz grossa. A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade do som denominada. Então, assim, isso é muito comum, né? Galera jovenzinha aí, né? Começa a estar lá falando, né? Aí fala grosso, aí do nada vira um Anderson Silva e começa a falar fino. Por quê? A frequência da voz dele está mudando, né? Então, uma hora ele tem uma frequência mais baixa, depois uma frequência mais alta, fica mais fino. Então, o que muda aí é a frequência, tá? Então, essa frequência, né, está relacionada com a altura do som, né? Com a altura. Então, o que que ele, né, é o que vai mudar, a altura dessa frequência. Então, a alternativa certa aí, a alternativa A, tá? Que a altura é a qualidade do som, que permite a gente fazer a distinção entre som grave e som agudo, tá? Por que que não frequência, professor? Por que que não é a frequência e sim a altura? Galera, a frequência, ela é o que vai mudar, tá? A frequência é o que muda. Muda de 30 para 50, para 1000, para 2000 Hz, tá? Então, a frequência mudou. Como a frequência mudou e eu consegui perceber essa mudança, eu só percebi porque a qualidade do som mudou, né? De fino para grosso, de agudo para grave. Tá? Então, como eu consigo perceber, o que me permite perceber essa mudança é a altura. Tá? Quando tem uma mudança na altura, é porque houve uma mudança na frequência. Mas eu só percebo isso por conta da altura, tá? Então, por isso que é a A e não a E. E aí, na primeira alternativa, A. Na 2. A figura representa a compressão e a rarefação do ar, sucessivas e periódicas causadas por uma onda sonora que se propaga com velocidade de 340 metros por segundo. Considerando que a distância entre duas máximas de compressão consecutivas sejam sempre iguais a 85 centímetros, a frequência dessa onda sonora é. Então, eu tenho aí. Velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. A velocidade é de 340 metros por segundo. O comprimento dessa onda, 0,85 metros. Qual é a frequência? A frequência é igual a 340 dividido por 0,85.
340 dividido por 0,85, 400. Então, a frequência dela aí é de 400 Hz. E da alternativa C. Então, aí na equação fundamental aí para a gente poder calcular. Na 3. Uma professora de música, um professor de música esbravejava com seu discípulo. Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola ou por um violino. A qualidade do som que permite esta distinção, então, né, acabei de falar, o que faz diferenciar uma viola de um violino, um tambor de um piano, é o timbre, é a alternativa B aí. O timbre que me faz diferenciar uma coisa da outra aí. Né? O 4. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a utilização em veículo de qualquer espécie de equipamento que produzam som será permitida nas vias terrestres abertas à circulação, em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medidos a 7 metros de distância do veículo. Brasil 2006. Então, o que está falando? Que um carro, né, o som ligado, se um policial chegar a 7 metros de distância e usar o aparelho dele e tiver maior que 80 decibéis, você pode ser multado. Considerando-se um alto-falante uma fonte pontual isotrópica de som que permite ondas sonoras esféricas, assinale a alternativa que indica a potência mínima em que deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância. Limiar de audibilidade, L0, é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E π, você vai utilizar 3. Então, eu vou calcular a intensidade, tá? Então, como que a gente fala? A intensidade do som, né? A intensidade em decibéis de um som. A intensidade é 10 vezes o log de L sobre L0. Tá? Então, é assim que eu vou calcular. Toda vez que eu falar intensidade, eu vou usar isso aqui. A intensidade é igual a 10 vezes log de L sobre L0. Nesse exercício, ele deu para mim a intensidade, que tem que ser no máximo 80. 10 log de L. O L0, ele também forneceu para a gente, que é 10 a menos 12. Tá multiplicando, passa para cá dividindo. 80 dividido por 10, 8. 8 é igual log de L sobre 10 a menos 12. Está em forma de log? Vou passar para lá. Vai ficar 10 elevado a 8. 10 elevado a 8 é igual a L sobre 10 a menos 12. Está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Aí log, a operação inversa de log, vai ser potência de 10, é 10 elevado a 8. Está dividindo, passa para cá multiplicando. Fica 10 elevado a 8 vezes 10 a menos 12. É igual a L.
Multiplicação de potência de mesma base. Copia a base, somos expoentes. 8 menos 12, menos 4. Então, menos 4 watts por metro quadrado. A intensidade é a potência dividido pela área. Potência. Deixa eu passar uma aqui. A intensidade. Potência dividido pela área. A potência que ele tem, a área. 4 pi r ao quadrado. A intensidade é igual a 4, potência, sobre 4 vezes 3 vezes 7 ao quadrado, que é a distância que ele está. A intensidade é 10 elevado a menos 4. Então, vai ficar 10 a menos 4 é igual a potência dividido por 12 vezes 49, 490 mais 98, 488, 588. 588. Regrinha de 3, potência é igual a 588 vezes 10 a menos 4. Potência 5,88 vezes 10 a menos 2 watts. Que dá a alternativa A. Dúvida?